Em nossos estúdios, ao vivo, o deputado Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pela Frente Brasil Popular. Deputado, bom dia. Bom dia. O presidente da Sarney, respondendo aos presidenciáveis no programa Palanque Eletrônico, atribuiu ao processo de conquista salarial dos trabalhadores uma das causas da inflação. O senhor concorda que houve realmente conquistas e a elas pode ser acreditadas como uma das causas dessa grande inflação que nós enfrentamos hoje? Olha, eu sei que o presidente Sarney está tendo dificuldade para governar o país, mas eu não sabia que o presidente Sarney poderia, no final do mandato, vir na televisão com uma dosagem de cinismo muito grande, tentar culpar o salário pela inflação. Se os salários dos trabalhadores brasileiros fossem responsáveis pela inflação, tranquilamente, Ney, nós teríamos inflação zero no país, porque há muito tempo que o conjunto dos assalariados desse país não recebem sequer aquilo que foi a taxa da inflação determinada para o período. Nós estamos convencidos que seria mais correto o presidente da República vir na televisão e dizer claramente quem é que é o responsável pela inflação. Ele poderia enumerar a dívida externa, ele poderia enumerar a dívida interna, ele poderia enumerar os atravessadores, poderia enumerar a especulação financeira, especulação imobiliária, e ele sabe perfeitamente bem que a única coisa nesse país que não causa inflação, porque só causaria inflação quando sobrepusesse a produtividade, é o salário dos trabalhadores. Lamentavelmente, o presidente da República, mais uma vez, diz inverdades na televisão, tentando justificar o injustificável. É lamentável que o presidente da República, em 5 anos de mandato, não tenha aprendido que o povo brasileiro não é bobo, que o povo brasileiro começa a perceber quem é que ganha. Esses dias, aliás, eu tenho feito questão de repetir isso constantemente. O ex-ministro do presidente Geisel, o ex-ministro da Indústria e Comércio, ex-presidente do Banco do Brasil, Ângelo Calmon de Sá, reconhece publicamente que, nesses últimos 20 anos, os grandes empresários, os donos dos monopólios, os banqueiros e os grandes donos de terra que tomaram dinheiro emprestado a juros subsidiados foram os grandes ganhadores com a inflação nesse país. Logicamente que quando alguém ganha, alguém perde. E quem perde com a inflação é sempre o trabalhador que vive de salário. Porque o empresário, ele trabalha com a inflação futura, ele prevê a inflação e vai colocando no preço do seu produto. E o trabalhador sequer recebe a inflação passada. Por isso é que os trabalhadores perdem com a inflação e não ganham. Deputado, no seu programa de governo você coloca como prioridade a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Como é que você vai transformar em realidade a proposta de elevar gradualmente e permanentemente o salário mínimo? Olha, nós temos hoje um salário mínimo de 249 cruzados, quando deveria ser mais de 1.000 cruzados. E quando nós dissemos que o salário mínimo deveria ser mais de 1.000 cruzados, não é nenhuma invenção. É pura e simplesmente para tentar recuperar o poder aquisitivo que esse salário tinha em 1939. Quando ele foi criado pelo Decreto-Lei 330, pelo Decreto-Lei em 1938, olha o que acontecia. O salário mínimo previa que o trabalhador deveria comprar uma cesta básica, deveria pagar aluguel, deveria pagar transporte. Se fôssemos colocar isso hoje no salário, o trabalhador deveria ganhar hoje por volta de 1.200 cruzados. O trabalhador está ganhando 249. Nós vamos recuperar esse salário gradativamente. Então, vamos estabelecer um plano de recuperação do poder aquisitivo, que você possa, em 1 ano, 2 anos e 3 anos, você recuperar, pelo menos dobrar ou triplicar o valor do salário mínimo. Tal como está aprovado pelo Congresso Nacional hoje, ou seja, com o salário mínimo recebendo a inflação total e, ao mesmo tempo, tendo 3% de aumento real ao mês, já dá para, em 2 anos, você dobrar o salário mínimo. O que nós queremos é quase que triplicar o salário mínimo, porque é inconcebível que o trabalhador tenha que trabalhar o mês inteiro e, no final do mês, constate que o que recebeu não dá para comprar o alimento necessário. Agora, para aumentar o salário mínimo, nós temos que dizer alto e bom som aos empresários do Pará, aos empresários de São Paulo, aos empresários da Bahia, de Pernambuco, do Brasil inteiro. Alguém vai ter que deixar de ganhar para a classe trabalhadora ganhar. É preciso que alguém deixe de acumular riqueza para a gente distribuir um pouco dessa riqueza. E aí nós vamos priorizar essa distribuição de renda, consequentemente os empresários vão ter que compreender que ao invés de ganhar 10, vão ter que ganhar 8, vão ter que ganhar 9, vão ter que ganhar 7, porque uma parte desse lucro vai ser devolvida em salário. Deputado, o senhor chegou inclusive preocupado com a decisão do TST, perguntando qual seria a decisão do TST a respeito do salário dos trabalhadores do Banco do Brasil. O senhor acabou de saber que o caso foi parar nas mãos do ministro do SNI. O senhor acha que o salário do trabalhador brasileiro deve ser resolvido nessa esfera? Ney, o que você está dizendo é de uma gravidade sem precedente na história desse país. O Tribunal Superior do Trabalho determina um percentual de reajuste para uma categoria profissional e o ministro da Fazenda, junto com o ministro do Trabalho, procuram o ministro do SNI para tratar da questão da decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Ora, a ingerência do SNI
no tribunal, ou seja, a ingerência do Poder Executivo no Poder Judiciário. Nós não poderemos admitir, em hipótese alguma, que seja caso de SNI. Ou seja, eu gostaria que nem precisasse ter ido ao Tribunal Superior do Trabalho, eu gostaria que os trabalhadores tivessem tido a aceitação por parte dos empresários das suas propostas e não tivessem sequer ido ao Tribunal Superior do Trabalho. Mas à medida que há uma decisão do tribunal, cabe a quem está prejudicado, ou seja, quem se sente prejudicado, recorrer a uma instância superior, que não tem instância superior na questão do Tribunal Superior do Trabalho, e não procurar o SNI. Por favor, ministro da Fazenda, por favor, ministro Doroteia, acabou a ditadura militar, gente, acabou a hora do SNI dar palpite em tudo, agora é hora da sociedade civil. Procure o Papa para reclamar, mas nunca o SNI. Deputado, essa questão salarial e a própria situação do país leva a esse clima de greve constante que nós atravessamos. E o PT no governo, como ele vai lidar com a greve? A prefeita Erundina de São Paulo, inclusive, já teve a sua primeira experiência a respeito disso. E uma experiência riquíssima. O que acontecia antes do PT chegar ao governo em São Paulo, por exemplo? Quando os trabalhadores entravam em greve, normalmente se chamava a polícia e normalmente o prefeito colocava um aparato em volta da sede administrativa da prefeitura para que os trabalhadores não tivessem acesso. Olha o que aconteceu. Houve uma primeira greve. De repente, a prefeita Luísa Erundina estava em cima do caminhão de som, falando com os grevistas e negociando com ele. Isso deixou estarrecido a classe rica de São Paulo, deixou estarrecido a classe política de São Paulo, porque nunca tinha visto uma prefeita ir em cima do caminhão, normalmente ir em cima do camburão para prender, e não em cima do caminhão. Isso é uma demonstração de que nós vamos saber lidar com a greve. Em primeiro lugar, nós vamos criar uma comissão das pessoas mais importantes desse país no mundo do trabalho, entre dirigentes sindicais, entre juristas, e vamos montar uma comissão de negociação. Essa comissão de negociação vai ter um levantamento de cada categoria da database e 3 meses antes de cada database nós vamos começar a conversar com os segmentos de trabalhadores. E eu tenho certeza que na medida em que a gente abra a contabilidade dos ministérios, abra a contabilidade das estatais, para os funcionários constatarem a facilidade ou a dificuldade dessa empresa, eu tenho certeza que nós iremos diminuir a greve muito. Agora, mesmo que a greve aconteça, nós temos que compreender a greve como um instrumento da democracia. A Itália saiu de 7ª economia para a 5ª economia fazendo greve, porque a Itália tem o sindicalismo mais organizado do mundo e faz greve não apenas por salário, faz greve contra a política econômica do governo. E nem por isso a Itália deixou de crescer. Mas, deputado, o PT tem sido muito criticado em estimular a greve, não só saber lidar com ela, no caso como o senhor está falando, mas estimular a greve. O senhor concorda que o partido estimula isso? Olha, esses dias eu estava num bar lá na frente do sindicato de São Bernardo do Campo e passou um caminhão de lixo. Caminhão que carrega lixo. E o companheiro que estava carregando lixo parou no bar para tomar uma cachaça e eu perguntei para ele se ele tinha consciência da insignificância do salário dele. E ele me disse, mas essa profissão não vale nada, eu estou ganhando isso aqui, não tem essa profissão, ninguém quer trabalhar. Eu falei, pois é, só se paga pouco porque você aceitou trabalhar por 249 cruzados. Porque essa tua profissão é tão importante quanto qualquer outra profissão no mundo. Se você tivesse consciência e não recolhesse o saco de lixo na rua, pode ficar certo que alguém oferecer mais dinheiro para você recolher, porque essa função é nobre. Essa função não é porca como algumas pessoas tentam criar na tua ideia. O que nós tentamos fazer não é incentivar a greve, o que nós tentamos fazer é elevar o nível de consciência do povo. Na medida em que você eleva o nível de consciência do povo, ele está preparado para fazer uma greve. No próximo bloco, vamos conversar com o candidato à presidência pela Frente Brasil Popular, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre educação, saúde e saneamento. Aguarde um minuto só. Voltamos ao vivo do estúdio do Bom Dia Pará com a entrevista com o deputado Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pela Frente Brasil Popular. Deputado, engenheiros sanitaristas de todo o país discutiram essa semana aqui em Belém o problema do saneamento básico no Brasil, que é um quadro bastante alarmante, grave demais, inclusive um quadro que eleva nossas taxas de mortalidade infantil a níveis compatíveis com cidades da África, por exemplo, né? No seu programa de governo, o senhor passa um pouco ao largo desse problema de saneamento básico. Que proposta eu teria para o Brasil a nível de saneamento básico? Veja, primeiro nós não passamos ao largo do problema, porque ele é um dos problemas cruciais. Ou seja, quando nós discutimos desde a política da melhoria de qualidade de vida, discutimos a questão do meio ambiente, nós discutimos a questão do saneamento, porque ela está intimamente ligada. Quando nós discutimos a questão do meio ambiente, nós começamos a discutir a partir do trabalhador com os pés descalços, a partir do esgoto a céu aberto, a partir dos trabalhadores que moram nas baixadas em Belém em péssimas condições.
Olha, a partir daí nós compreendemos, eu assisti ontem as informações de que na periferia de Belém morre por volta de 136 crianças para cada 1000 que nascem, enquanto que nos bairros melhores tratados, ou seja, os bairros de classe média, morre 29 por cada 1000. Ora, demonstra o quê? Demonstra que o governo tem consciência de que o estado de miséria absoluta que vive a sociedade brasileira é responsável pela degeneração da nossa sociedade, do ponto de vista da qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, o governo tem consciência de que poderia melhorar essa situação. Ora, nós poderíamos planejar melhor os blocos habitacionais, nós poderíamos planejar melhor cada lugar, por mais que seja ocupado desordenadamente um local, cabe ao Estado tentar dar um mínimo de ordenamento naquilo, de colocar água potável, de colocar esgoto, para as crianças não fiquem pisando com os pés descalços em detritos, em coisas que lhe provocam doenças. Isso para nós é uma política básica, é uma política tão importante quanto dar salário. Como fazer isso precisando de 10 bilhões de dólares anuais para resolver esse problema? Olha, veja, a primeira coisa que não faria é suspender o pagamento da dívida externa. Ou seja, nós temos como proposta a suspensão do pagamento da dívida externa, a criação de um fundo de desenvolvimento e, com esse dinheiro, tentar estabelecer uma política de investimento em ensinamento básico, educação, tecnologia. Eu vou dizer mais ainda, não apenas a questão da dívida externa. Se nós formos analisar e cobrar os impostos já hoje determinados por lei, eu não sei se você sabe, Ney, que no Brasil hoje a estimativa é de uma sonegação da ordem de 40 bilhões de dólares. Se você recebesse todo o imposto que já está previsto em lei, você teria dinheiro para resolver esse problema e para resolver outros problemas como educação, como saúde, como reforma agrária. Acontece que não há interesse do governo em cobrar, não tem autoridade moral para cobrar porque sabe que gasta demasiadamente errado e porque existem pessoas de má fé que sonegam imposto nesse país. Então, com a suspensão do pagamento da dívida externa e com a arrecadação correta do imposto, nós teríamos condições de resolver esse problema. Deputado, a Frente Brasil escreveu 13 pontos como prioridade do programa de governo. Entre esses 13 pontos, a educação e a saúde estão embutidos na melhoria de qualidade de vida. Não há uma programação específica para isso. Como é que você pretende, como é que o partido pretende, a Frente pretende resolver isso estando na presidência? Nós vamos especificar cada assunto desse. Veja, nós temos hoje no Brasil 31 milhões de analfabetos. Nós temos que resolver esse problema. Nós temos hoje 8 milhões e meio de crianças em idade escolar, sem escola para estudar. É outro grave problema. E, ao mesmo tempo, nós precisamos recuperar a qualidade de ensino, o prestígio na escola pública, que hoje está deteriorada, hoje está praticamente arrasada, seja do ponto de vista didático, seja do ponto de vista das condições materiais. Então, nós vamos fazer com que a questão da educação seja prioritária, porque partimos do pressuposto que a escola básica, primeiro e segundo grau, tem que ser de tal qualidade que, independente da razão social, as pessoas possam ter a mesma chance. Na questão da saúde, nós temos uma proposta que eu fiz questão de dizer ontem no comício. Ou seja, quando nós discutimos a questão da saúde, logo se pensa na contratação de médico e fazer hospital. É verdade que nós precisamos contratar mais médicos, é verdade que nós precisamos de mais hospital. Mas o grande hospital e o grande médico que o povo brasileiro está precisando hoje é o melhor salário para ter mais alimento. Na hora que nós garantirmos na mesa de cada trabalhador brasileiro um café com leite e pão de manhã, um almoço e uma janta decente, a gente vai diminuir as doenças em 80%. O resto, a gente vai fazer os hospitais necessários e vai contratar e formar os médicos necessários para esse país. Deputado, o senhor frisou ainda há pouco um exemplo, que era a Itália. A Itália, todo mundo sabe, é parlamentarista. A sua proposta não é essa, a proposta é presidencialista, até porque o senhor não tem maioria na Câmara, no Congresso. E um Congresso enfraquecido, o senhor não teria grandes chances na presidência da República. Que perspectiva? Nós temos um plebiscito marcado, inclusive, para o ano que vem. Como a Frente Brasil Popular vai tratar esse plebiscito? Não. Para que o país continue presidencialista, como o PT e a Frente desejam? O plebiscito não é o ano que vem, o plebiscito é em 1993. 93, exato. E eu sou favorável ao parlamentarismo. Sou amplamente favorável ao parlamentarismo, porque eu acho que é o sistema de governo mais democrático. E por ser mais democrático, eu sou favorável. Mesmo que o PT tenha a minoria, não é? Não, mesmo que o PT tenha a minoria, veja, mesmo porque vai ter eleições, é importante se entender o seguinte: o presidente da República vai tomar posse dia 15 de março, mas logo dia 15 de novembro terá uma novas eleições. E exatamente nesse período que antecede, nesse período da posse até o dia 15 de novembro, o Congresso Nacional vai estar muito progressista, porque faltam 8 meses para as eleições. Mas não seria arriscar muito? Não. Seria você arriscar jogando os projetos mais importantes para o Congresso Nacional discutir, porque é um momento fértil. Na medida em que cada deputado vai precisar de voto para se eleger dia 15 de novembro, você tem 8 meses em que eles estão mais progressistas, mais avançados, mais democráticos, e você precisa tirar proveito para aprovar os grandes projetos nesse país. Então isso já é uma proposta de campanha?
Não é nem proposta de transformar esse país parlamentarista. Isso é a constatação do que vai acontecer no Brasil. Não dá para você imaginar governar o país apenas tendo maioria. Você precisa governar o país tendo habilidade política de conversar com quem tem que se conversar. Se existe um parlamento e esse parlamento é adverso à posição do Poder Executivo, cabe ao Poder Executivo ter competência política de envolver o Congresso nas decisões para resolver os nossos problemas. Depois dos comerciais, vamos falar da Amazônia e reforma agrária com o candidato da Frente Brasil Popular. Aguarde um minuto só. Voltamos ao vivo dos estúdios do Bom Dia Pará com o deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, o PT é identificado pelas origens que tem e os trabalhadores em si, inclusive as suas propostas de governo não são novidades para os trabalhadores. Mesmo assim, os trabalhadores brasileiros continuam votando em empresários. Por que isso? Olha, porque ainda não existe um grau de consciência político que faça o trabalhador ter o voto ideológico. Lamentavelmente, no Brasil, nós somos ainda um país em que não se vota ideologicamente, se vota em função da quantidade de informações que se recebe. E como as informações normalmente predominam a favor dos interesses dos empresários, só para você ter ideia, no Brasil, 55% de todo o meio de comunicação é utilizado para dar informações de interesse dos empresários, 35% de interesse do governo e apenas 12 ou 15% de interesse do trabalhador. Significa que, então, o trabalhador está induzido ideologicamente a votar nos seus adversários de classe, inclusive. Deputado, falando em Amazônia, a principal preocupação dos sanitaristas reunidos aqui em Belém essa semana é equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação da natureza. Como é que o PT pretende, como é que a frente pretende fazer isso, ou se não considera isso uma utopia, um desenvolvimento econômico aliado à preservação ecológica? Não considero uma utopia, eu considero uma medida de bom senso. Eu considero aquilo que já está sendo feito hoje em outros países. Eu acho que nós não poderemos, inclusive porque outros países destruíram as suas matas, destruíram a sua fauna, nós agora pensarmos em destruir o que temos para depois, daqui a um século, as novas gerações tentarem reconstruir. Mas o senhor falou no seu comício ontem que não quer que a Amazônia continue intocável. Não, veja, eu acho que ela não tem que continuar intocável, não. Tem várias áreas que podem ser exploradas com uma certa tranquilidade. O que precisa é você envolver na discussão dos projetos de investimento aqui de desenvolvimento pessoas competentes, pessoas que conheçam cada ponto específico da Amazônia. Eu estou convencido que nós poderemos fazer isso com uma certa tranquilidade. O que não pode é permitir que, de forma desordenada, alguém possa adentrar aí na floresta densa e meter fogo, queimar, sem saber se aquilo, inclusive, vai servir para a finalidade econômica que ele quer. Então, por que não envolver todos os nossos pesquisadores na elaboração de um projeto? Deputado, que tipo de mudança na SUDAM e na SOFRAMA a frente pretende quando, inclusive, propõe a participação de trabalhadores nas comissões deliberativas desses órgãos? O que nós queremos é democratizar esses órgãos, porque nós não poderemos permitir, como a SUDENE no Nordeste, que seja administrado por um bando de burocrata que não tem nenhuma sensibilidade social, que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, mas sim com grandes grupos econômicos. Nós achamos que na medida em que você democratiza esses órgãos, que você permita que os trabalhadores participem da sua administração, nós iremos democratizar e iremos fazer com que o dinheiro desses órgãos sejam canalizados para os pequenos e médios e nunca para os grandes como são hoje. Deputado, ontem na sua visita ao Museu Emílio Gueldi, o senhor disse que a sua prioridade é incentivar a tecnologia aqui na Amazônia. Por que essa prioridade? Olha, porque um país não será soberano, não será livre se não houver independência tecnológica. E, lamentavelmente, o Brasil não investe em tecnologia. Lamentavelmente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, extinto o CNPq, não cuida da questão da tecnologia com o carinho que precisa. Nós temos aqui em toda a Amazônia um banco genético fantástico e nós não investimos em pesquisa. Os pesquisadores estão ganhando um salário de fome, não têm condições de trabalho. Outro dia eu fui visitar o INPA lá em Manaus, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e constatei que o peixe-boi estava morrendo porque não tinha dinheiro do Estado para comprar comida para o peixe-boi. Ora, um país que chega a essa degradação, na verdade, está indo para o abismo e nós precisamos salvar. E salvar significa investir muito em pesquisa, investir em tecnologia para que esse país possa ser independente. Deputado, uma última pergunta, nosso tempo está esgotando. O senhor é eleito, sentado na cadeira, qual a prioridade zero do seu plano de governo?
O que é que o senhor pretende atacar no dia seguinte? Olha, a prioridade zero é tentar estabelecer uma política de suspensão da dívida externa, porque nós achamos que a partir daí é que vai sobrar dinheiro para a gente investir na alimentação, na reforma agrária, na pequena e média, no pequeno e médio produtor agrícola. Ou seja, na medida em que você tenha dinheiro, você vai começar a investir em coisas consideradas essenciais. Bem, já nos deram mais um tempinho, então vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Aqui na região norte, o senhor é o segundo candidato em intenção de votos. Isso aumenta a sua responsabilidade e os seus compromissos com a região? Olha, depois do comício que eu vi ontem, eu duvido que tenha primeiro aqui. Depois da lição que o povo aprendeu nas eleições últimas passadas, eu acredito que duvido que tenha primeiro. Porque ontem o povo ficou embaixo de uma chuva torrencial, não saiu um único minuto. Quando eu comecei a falar, começou a chover, eu pensei em terminar. E aí eu falei, não, vou falar porque o povo quer ficar, e o povo ficou mais uma hora. Mas então, o povo aqui também já está acostumado com chuva. Não, mas eu acho... Não quero desmerecer absolutamente. Eu quero ver qual outro candidato ou qual outra candidatura que coloca na rua a quantidade de gente que nós colocamos para ficar embaixo de chuva como ficou o nosso pessoal. É porque a nossa militância não é uma militância vendida. Ontem eu disse, a nossa militância é uma militância guerreira. É uma militância que sabe o que quer, que tem compromissos ideológicos, que estão trabalhando por convicção. Eu acho que numa região como essa, né, eu já viajei de barco daqui para Cametá, já viajei de barco daqui para Baião e sei qual é o perigo, ou seja, o barco vem um tantinho assim para afundar, ou seja, vem 500 pessoas num barco que só cabe 200. Eu acho que nós precisaríamos modernizar o transporte fluvial nessa região, transporte moderno, sabe, com barcos modernos, com navios modernos, para que o povo fosse tratado dignamente. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Bom Dia Para hoje. Sucesso na sua campanha. Obrigado a você, Ney. O nosso Bom Dia Para de hoje vai ficando por aqui.